Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Maurício e hoje a gente vai continuar o estudo da estatística. Na aula passada eu te apresentei o conceito de média harmônica e ficou uma dúvida naquela aula. A gente ficou desconfiado de uma desigualdade entre as três médias. Qual era essa desigualdade? De que a média aritmética é sempre maior ou igual à média geométrica, que é sempre maior ou igual à média harmônica. A gente conferiu que isso daqui era verdade para aqueles exemplos da aula, tá? E a gente já sabe das aulas anteriores, aquela aula lá, que a média aritmética é sempre maior ou igual à média geométrica. Isso já está provado. Agora, será que a nossa intuição está correta? Será que realmente a média geométrica é sempre maior ou igual à média harmônica? Então, esse é o objetivo da aula de hoje, a gente realizar essa prova aqui, tá? A gente vai fazer duas demonstrações hoje, uma envolvendo só álgebra e outra só geometria. Bom, vamos para a primeira então? Aqui a gente vai considerar dois números A e B positivos, tá? E essa condição do positivo é só para a gente respeitar as definições dessas duas médias aqui, a geométrica e a harmônica, tá bom? Então aqui está a média aritmética, a média geométrica e a média harmônica, tá? Com a ressalva de que a gente está reescrevendo aqui essa média harmônica dessa maneira aqui, que é para dois números, que é uma maneira mais conveniente para a gente agora, tá? Como é que a gente vai começar a nossa demonstração? A gente vai começar essa demonstração multiplicando a média aritmética pela média harmônica. Tá? Isso parece uma coisa meio solta, mas você vai ver que quando a gente multiplicar esses dois termos aqui, vai parecer uma coisa bem interessante. Repara só. Se a gente fizer média aritmética vezes média harmônica, bom, média aritmética de A e B é A mais B sobre 2, e a média harmônica 2AB sobre A mais B. Reparem aqui comigo que esse termo A mais B, no numerador e no denominador, eles vão cancelar. Assim como o número 2, que aparece no numerador e no denominador. O que vai sobrar para a gente, do lado direito aqui, é o produto de A por B. Ou seja, MA vezes MH, média aritmética vezes média harmônica, é igual a A vezes B. Agora, o que seria esse A vezes B? Repara aqui comigo. A média geométrica é a raiz quadrada disso. Bom, se a média geométrica é a raiz quadrada do produto, então eu posso reescrever esse produto como o quadrado da média geométrica. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, o quadrado da média geométrica é igual ao produto da média harmônica pela média aritmética. Ou seja, sem tirar a raiz quadrada aqui dos dois lados, a gente sabe que a média geométrica é positiva, então vai ficar mg igual a raiz quadrada de MA vezes MH. Agora, vamos tentar falar isso aqui, que vai ser um pouco confuso. Ó. A média geométrica de A e B é igual à média geométrica da média aritmética e da média harmônica de A e B. Pegou? Vou falar de novo aqui. A média geométrica de A e B, que é justamente a raiz quadrada do produto dos dois números, a média geométrica de A e B é igual à média geométrica da média aritmética e da média harmônica de A e B. Tá? E isso significa o quê? Bom, como a gente sabe que toda média é um número que está entre o menor e o maior desses números, a gente tem duas possibilidades aqui. Tá? A primeira possibilidade é que a média geométrica fique entre os dois seguindo essa lógica aqui. Tá? Que a média geométrica está... A média aritmética é maior ou igual à média geométrica, maior ou igual à média harmônica. A outra possibilidade, que também obedeceria a esse nosso critério de que a média é sempre algo entre o menor e o maior, é dizer que a média geométrica é menor do que a média harmônica e maior do que a média aritmética. Repara que essas duas desigualdades aqui estariam corretas, teoricamente, mas o que a gente já sabe? O que a gente já tem de ferramenta?
A gente já sabe que a média aritmética é sempre maior ou igual à média geométrica. Então, essa desigualdade aqui não estaria legal, né? Porque aqui a gente está falando que a média geométrica é maior ou igual à média aritmética. E isso não está correto, tá? O que nos leva a concluir que quando a gente tem dois números, A e B, a média aritmética é sempre maior ou igual à média geométrica, que é sempre maior ou igual à média harmônica. Tá certo? A gente não vai fazer essa demonstração para o caso maior do que 2, tá certo? A gente vai fazer só para o caso de dois números, mas já tem em mente que essa desigualdade também é aplicável para quantos números você quiser. Bom, então essa é a primeira prova com álgebra. Vamos dar uma olhadinha agora numa prova apenas com geometria. Bom, vamos olhar agora a demonstração com geometria. Eu já desenhei para vocês aqui um semicírculo de diâmetro A mais B. E o nosso objetivo agora é verificar também que a média aritmética é maior ou igual à média geométrica, que é maior ou igual à média harmônica, tá? Bom, a gente vai visualizar essas três médias dentro desse semicírculo. Bom, a primeira média, que é a média aritmética, é a mais tranquila de a gente visualizar aqui dentro. Bom, já que a média aritmética de A e B é A mais B sobre 2, então a média aritmética é igual ao raio desse semicírculo. Já que o diâmetro é A mais B, o raio é metade disso, então eu vou posicionar essa média aritmética aqui no meio. Então eu vou procurar aqui onde que está o centro desse segmento, mais ou menos por aqui, e vou posicionar aqui a média aritmética de A e B. Lembrando, né, que média aritmética é A mais B sobre 2. Agora, onde que a gente vai visualizar as outras duas médias? Bom, uma delas também vai estar aqui na vertical e vai passar por esse pontinho aqui, que está bem na fronteira entre o A e o B, tá? Agora, quem será que é esse carinha aqui? Qual das duas médias seria esse segmento aqui? Bom, para isso eu preciso que você lembre de relações métricas num triângulo retângulo, tá? Agora, onde está o triângulo retângulo aqui? O triângulo retângulo ele vai aparecer quando eu traçar essas duas linhas aqui, ó. Esse triângulo ele é retângulo. Você deve estar lembrado que todo triângulo inscrito num círculo ou numa circunferência, que tem um dos lados sobre o diâmetro, esse triângulo é retângulo, tá? E a gente já sabe das relações métricas que quando a gente faz a altura relativa à hipotenusa ao quadrado, tem que dar igual ao produto das duas projeções, tá? Então, se eu chamar temporariamente isso daqui de x, a gente vai dizer que x ao quadrado é igual a A vezes B. E x ao quadrado igual a A vezes B é o mesmo de dizer que x é igual a raiz quadrada de AB. E isso a gente sabe que é a média geométrica. Então, vou apagar esse x aqui e vou posicionar MG no lugar. Então a gente está conseguindo ver que para esse exemplo aqui, ó, a média geométrica é menor do que a média aritmética, tá bom? Se você tiver uma imaginação um pouquinho mais aflorada, você consegue imaginar aumentando o A aqui, de tal forma ao A ser igual ao B. E aí os dois segmentos vão ficar iguais. Mas no fim da aula a gente vai fazer uma animação com isso daqui, tá? Pode ficar tranquilo. Bom, agora, onde que aparece a média harmônica? A média harmônica é um pouquinho mais difícil de visualizar, mas também usando as relações métricas no triângulo retângulo, vai ficar bastante claro o posicionamento dela. Repara uma coisa aqui comigo, ó. Eu vou traçar um segmento que sai aqui do centro e chega nesse pontinho aqui em cima. E a gente sabe que isso daqui é um raio, e se isso é um raio, isso daqui também é a média aritmética, tá? E isso daqui também é um triângulo retângulo, porque a condição é que esse segmento aqui era bem na vertical, né? Então tem um ângulo reto aqui. Então eu vou traçar também a altura relativa a essa hipotenusa. Tá? Ela vai ficar mais ou menos aqui, aqui no olho, mais ou menos, vai ficar por aqui, ó. Tracei aqui
esse segmento perpendicular. Agora, onde que estaria a média harmônica? Já vou te falar aqui. Vai ser esse segmento daqui de cima. Isso daqui é igual a MH. Agora, por que esse cara é igual a MH? De todas aquelas relações métricas, também tem uma que fala que um cateto ao quadrado é igual a hipotenusa multiplicado pela sua projeção. Então, repara que esse segmento é cateto desse triângulo, esse é a hipotenusa e isso daqui é a projeção. E a gente já sabe, dessa mesma aula, que a média geométrica ao quadrado é igual à média aritmética multiplicado pela média harmônica. Então, repara só, o MG, que está aqui, é um cateto, o MA é a hipotenusa, que é o raio, né? E o MH é a projeção. Tá? Então, realmente, esse segmento aqui que eu tracei por último, ele tem medida igual à média harmônica. Tá? E é fácil a gente perceber aqui, ó, que a média harmônica é menor do que a média geométrica, porque nesse triângulo aqui de cima, a média geométrica é uma hipotenusa, e a hipotenusa é sempre maior do que um cateto. E a gente sabe também que a média geométrica é menor do que a média aritmética é um raio. Tá bom? Então a gente realmente aqui verificou que MA maior ou igual a MG, que por sua vez é maior ou igual a MH. Bom, agora para ficar mais interessante, vamos ver uma animação aqui, para a gente ficar brincando aqui com esses valores de A e B. Bom, gente, estou usando aqui o GeoGebra, que é um software que você pode procurar na internet, inclusive uma versão online, para você não ter que baixar no seu computador. Eu fiz aqui aquela mesma imagem que a gente acabou de fazer no quadro, para a situação em particular, onde o A vale 2 e o B vale 8. Tá? Lembrando que essa medida de 2 aqui, de 2 unidades, você pode visualizar aqui, tá? Repare que está indo do 0 até o 2. E essa medida aqui de B igual a 8, ela vem daqui até o ponto C. Tá? Repara que essa medida aqui é de 8 unidades. E para essa situação em particular, a gente tem a média aritmética aqui valendo 5, a média geométrica valendo 4 e a média harmônica valendo 3,2. Repara até que eu coloquei aqui em cores diferentes para a gente visualizar mais rápido. E o que a gente vai fazer agora? Esses botões aqui, ele nos permite mudar os valores de A e B. Então, eu vou aumentar agora o valor de A e vou ver o que vai acontecer. Tá? Vou aumentando aqui devagarzinho. Repara que o próprio programa vai calculando média aritmética, harmônica e geométrica, e a gente consegue perceber que, mesmo aumentando A, aquela desigualdade se preserva. A média harmônica é menor do que a média geométrica, que é menor do que a média aritmética. Tá? Inclusive porque a gente consegue visualizar aqueles triângulos retângulos e a gente sabe que num triângulo retângulo, por exemplo, esse triângulo retângulo EBF, a média geométrica, que é a hipotenusa, tem que ser maior do que a média harmônica, que é um cateto. Tá? E a gente também sabe que a média geométrica, que é esse segmento vertical, como ele não está posicionado no centro dessa circunferência, ele tem que ser menor do que o raio. Então a média aritmética tem que ser maior do que a média geométrica. E o interessante é a gente ficar mexendo aqui e perceber o que acontece à medida em que o A se aproxima do valor do B. Tá? À medida em que o A se aproxima do valor do B, esses segmentos vão ficando cada vez mais parecidos, né? Cada vez com um comprimento mais parecido. Até a hora em que eu coloco eles valendo 8, vou até diminuir aqui um pouquinho agora. Repara que nessa situação, a média aritmética coincide com a harmônica, coincide com a geométrica. Tá certo? Então, diminuindo, quanto mais afastados o A e o B estão, mais diferentes são essas três médias, e quanto mais próximos, mais parecidos elas são. Tá? Eu só mexi no A, mas eu também poderia ter mexido no B, tá certo? Repara que o comportamento é análogo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Te aguardo na próxima aula. Até lá.